Olá, tudo bem, pessoal? Bom, mesmo com o BIM implantado, muitos gestores ainda enfrentam retrabalhos, decisões lentas e conflitos que se perdem entre modelos, e-mails e planilhas. E a pergunta é: o problema está na tecnologia ou na forma como a comunicação acontece? E o BIM sem a comunicação estruturada ainda gera ruídos. Então, muitas empresas trabalham, com o BIM decidindo fora do fluxo do projeto. Então, os apontamentos se espalham entre e-mails, planilhas desconexas, mensagens em diferentes softwares. E o resultado é o quê? Retrabalho, perda de tempo, decisões tomadas sem informações completas, né? E o BIM sozinho não vai garantir essa velocidade em todo o processo. Então, o BIM, para que ele tenha uma comunicação bem estruturada, a empresa ela tem que trabalhar com a metodologia de uma forma bem feita, né? Melhorando todo um processo, tendo um BIM Band-Aid, fazendo todo um processo de uma forma detalhada, centralizando informações num software normalmente, né? Um CDE que utiliza para fazer toda a centralização de informações, esquecer e-mails, planilhas, mensagens de formas desconectas, né? O que o BCF vai importar aí para os gestores? Porque com o BCF, o que é o ganho que a empresa vai ter? Primeiro, todos os apontamentos, todas as interferências que acontecem dentro de um modelo, elas vão ficar registradas. Então eu sei exatamente qual foi o apontamento, aonde foi o apontamento, eu determino quem serão os responsáveis por executar cada apontamento feito, onde vocês ganham muito mais a rastreabilidade dessas informações. E o gestor, ele consegue evitar esses problemas técnicos em decisões mais organizadas e rastreáveis. Então o BCF ele vai permitir com que você tenha esses apontamentos e um controle muito mais fácil para saber se realmente no futuro foi feito aquele apontamento, quem foram as pessoas que fizeram a realização daquele apontamento. Então, além de vocês terem uma gestão mais eficiente, vocês vão ter um ganho depois para saber no histórico final quais foram os apontamentos mais realizados, onde eu tive mais problemas no meu projeto e até para que eu ganhe isso em estudos futuros para os próximos projetos, né? Então, o BCF ele vai organizar muito maior esses problemas e esses conflitos. Então, a gente vai centralizar essas informações no ambiente único, consigo também buscar as informações de forma mais claras e rápidas, e foi como eu estava comentando aqui com o pessoal aqui internamente até aqui na empresa, que é o ganho que a gente vai ter com a informação. Eu consigo trabalhar com isso de uma forma mais clara, qual o impacto e a prioridade que eu vou colocar nesses pontos. Então, onde eu tenho que focar mais agora? Poxa, qual o problema que está mais impactando o meu projeto? Eu consigo ter uma clareza muito maior e eu consigo ter decisões mais rápidas aí no dia a dia. O BCF vai ajudar bastante a ter um controle muito maior dessas atividades, né? Saber exatamente os apontamentos feitos, aonde está sendo realizado. E qual o papel do gestor na implantação disso, né? Acho que o gestor, para ele, é importantíssimo ele ter isso como um recurso técnico, para que ele consiga definir os processos de forma mais clara, as prioridades e as disciplinas que estão sendo envolvidas. Então, para o gestor, ele consegue ter um direcionamento mais claro, ele consegue ter mais profundidade na informação, né? A gente consegue, com o BCF, ter a rastreabilidade da informação de uma forma muito maior. A gente vai saber exatamente qual foi aquele problema, em qual ponto ele está impactando e o que ele pode impactar. Um BCF, um problema detectado em uma disciplina, ele vai impactar nas demais. E se eu consigo prever este problema antes, eu já consigo eliminar esses problemas futuros, e isso ajuda bastante aí no desenvolvimento final do projeto. E por onde a gente começa a implementar esse jeito, né? E acho que o primeiro é definir quando um apontamento vira uma decisão. Então, poxa, peguei um problema, onde esse problema vai impactar? Isso aqui eu tenho que tomar uma decisão de uma forma mais rápida, mais clara, de uma forma mais precisa. Eu consigo ter toda a rastreabilidade e o histórico das discussões. Então, com o BCF, o histórico de tudo que vocês vão discutindo ao longo do projeto, ao longo daquela tarefa, daquele problema, vocês conseguem ter isso de uma forma muito mais clara. E aí ele vai se impactar
o fluxo real do teu projeto a um processo mais idealizado aí. Bom, e para a gente fechar, o BCF não é somente, né, falar sobre tecnologia, sobre clareza. Quando os gestores entendem realmente qual que é o seu papel neste fluxo, o BIM ele deixa de ser apenas um modelo e passa a ser um sistema a real tomada de decisão.